Meus estimados irmãos e irmãs, muito boa noite. É sempre um motivo de muita alegria esse encontro semanal, em que nos propomos a estudar, a analisar essa fecunda obra que é psicografada pelas mãos sublimes de Francisco Cândido Xavier, através do benfeitor Emmanuel, traz muitas luzes, esclarecimentos, compreensões, abrir de olhos de cada um de nós, sempre no propósito do Pai de esclarecer seus filhos, que o desejo de Deus é nosso esclarecimento e nossa autossublimação. Então, estamos estudando essa coleção maravilhosa, A Vida do Mundo Espiritual, a quinta obra, cujo nome é No Mundo Maior, e hoje estudaremos o capítulo 6, um capítulo muito bonito, denominado Amparo Maternal. Só lembrando que na semana passada estudamos o poder do amor, num capítulo cheio de ensinamentos, mostrando a grandeza do poder transformador do amor, em que dois irmãos, Paulo, Pedro e Camilo, que foram inimigos no passado, um assassinou o outro, e hoje eles, no capítulo passado, o que fora assassinado tem um processo grave de obsessão sobre o outro, um ódio imenso, que fora necessário o amparo da irmã Cipriana, portadora do divino amor fraternal, que teve a capacidade de tocar os corações desses dois irmãos, apaziguando-os, desatando os nós dos ódios do passado, mostrando o caminho luminoso a ser seguido. Aí mostrando o poder magnífico do amor transformador. O amor transforma, renova, e é um sentimento capaz de mudar a todos nós e todo mundo, nos dizia Jesus. Muito bem. No capítulo de hoje, no 6, vamos continuar nesse trabalho, até porque vimos lá no início do livro que esse livro é oriundo de uma semana de trabalho de André Luiz, na companhia do benfeitor Calderaro, cuja tarefa dele é atender os quadros extremados de dor e sofrimento, algumas criaturas passando processos obsessivos terríveis, já próximos da loucura, ou próximo da morte. Também os casos de suicídio já próximos, que eles tentavam, em nome de Deus, renovar esses corações. E hoje vamos ver um caso parecido, um caso desse também, do desespero imenso que pode redundar em graves doenças, mas também na morte das pessoas, desequilíbrios, da situação toda. E como Deus é Pai misericordioso e bom, está sempre enviando seus emissários de amor para assisti-los, até porque Deus assiste o homem pelo homem. Então, diz assim André Luiz, começando o capítulo 6, diz ele: noite fechada, portanto, tarde da noite, a madrugada, encontrávamos-nos à porta de aposento modesto. Encontrava quem? André Luiz e Calderaro. À porta de um hospital simples, modesto, um santuário humilde de ser. Gentil irmã de nossa esfera, ou seja, um espírito, nos aguardava na entrada, saudando-nos atenciosos, ou seja, eles foram em socorro, atendendo o trabalho de assistência em nome de Deus, e encontraram no hospital, onde eles iam assistir uma senhora de nome Cândida, alguém da esfera espiritual, uma senhora que estava lá, que atendeu os dois com muita cordialidade, com muita lhaneza. Então o Calderaro perguntou a essa senhora: e Cândida? Como passa? Como está a nossa querida amiga, nossa irmã? Ela está bem, está muito bem, disse a senhora. Deve estar conosco, em definitivo, disse a senhora, amanhã à noite. Ou seja, o que significa estar em nosso definitivo? Deverá desencarnar amanhã à noite. Ela está muito doentinha, está muito moribunda, etc., etc. Está prestes ao desenlace, o desencarne. Irmã Cipriana, que é aquela irmã portadora do amor sublime, aquela alma generosíssima, recomendou-me, disse a senhora, vigiá-la, para que o desencarne e o desenlace dela se realize placidamente, tranquila, harmoniosamente, em paz, pelo mérito que ela alcançou. Né? Creio que nossa desvelada amiga, disse a senhora, já poderia ter vindo, já poderia ter desencarnado há mais tempo, mas algo aprende ainda no plano material. No entanto, ao que me parece, disse a senhora, a filhinha dela, que deixara na crosta, reclama certas providências, ou seja, por essa razão, Dona Cândida ainda não desencarnou,
porque está aflita, angustiada, preocupada com o futuro da filhinha que ficaria na Terra, encarnada. E ela rogou a Deus providências, rogou a Deus, Pai misericordioso e bom, assistência para essa criaturinha, para essa filhinha que ficará. Por isso ela não desencarnou ainda. Nós sabemos que são fatos. Muitas das desencarnações, às vezes, é dada uma certa moratória, com o propósito de que essas providências venham a ser tomadas e o espírito que parte possa partir em paz, tranquilo, e também os que ficam possam ser assistidos e dar curso às suas reencarnações. Muito bem. As suas encarnações já estão encarnados. Entramos, disse André Luiz e Caldeirão, entramos. No leito, uma senhora prematuramente envelhecida, ou seja, envelheceu, tudo faz crer, pelo sofrimento, pela angústia, pela carga de trabalho, antes do tempo, pela sobrecarga, pelas preocupações muitas. Aguardava a morte, ou seja, estava moribunda, estava prestes a desencarnar, a situação dela era dramática, e era aos olhos vistos que ela estava prestes a desencarnar. Disse ele, na fisionomia de Dona Cândida, os fenômenos da extinção do tônus vital eram visíveis, seja, rosto pálido, falando flácida, com um corpo flácido, com quase sem energia, ou seja, ela, era visível que a situação dela era irreversível e estava prestes, efetivamente, a desencarnar, disse ele. Cândida, a irmã, que nos merecia tanto carinho, e por que merecia tanto carinho? Porque certamente cumpriu sua tarefa, foi uma irmã dedicada, trabalhadora, cuidadora dos seus deveres, cumpriu a sua missão com dignidade, com honradez, né? Por sua própria mente, com tanto carinho, prendia-se ainda no corpo através de fios muito frágeis, ou seja, porque nós sabemos, irmãos queridos, que o corpo de carne é só uma vestimenta do espírito, e esse corpo de carne é preso ao corpo perispiritual como fosse nós. Esses nós, quando se aproxima o processo de desencarnação, vão se desatando uns aos outros. E diz aí André Luiz que a irmã Cândida está presa por alguns nós só, ela está muito próxima à desencarnação, né? Já que os fios são frágeis, são alguns pontos aí para desatar, para a desencarnação acontecer. Disse André Luiz que pela doce luz que emanava, que limbava em sua frente, que ela emitia pela sua própria mente, eu lhe observava a grandeza da alma. E é fácil compreender o espírito mais elevado ou desencarnado, porque nós emitimos aquilo que temos. Ninguém pode dar o que não tem. E André Luiz, de frente daquela mulher valorosa, que estava chegando o seu ocaso, via que ela emitia luz. Se emitia luz é porque era um espírito generoso. Por isso que ele fala, efetivamente, que a grandeza da alma era fácil de ser visto isso. O sereno heroísmo de alguém que cumpriu toda a sua tarefa com dignidade, amor e resignação. Junto dela, da senhora, de Dona Cândida, uma jovem de rosto pálido e corpo alquebrado, ou seja, a menina não estava bem, pela lógica. O rosto estava pálido e o corpo estava doente, visivelmente doente. Alquebrado, entenda-se por aí. A menina, exatamente aquela que ela estava preocupada, por essa razão tinha desencarnado, essa jovem estava naquele momento visitando-a no hospital, né? Alquebrado, acariciava-lhe os cabelos grisalhos. A menina que estava lá, a mocinha, acariciando os cabelos da mãezinha moribunda, enxugando de momento a momento as lágrimas em contínuo fluxo. A menininha chorava o tempo todo no desequilíbrio, claro, a menina não tinha nenhum controle da situação, em função também, e é compreensível, da situação da mãezinha que estava desencarnando. Imagine uma menina jovem, no mundo sozinha, perdeu o esteio, a companheira, a conselheira, a mãe, ninguém substitui a mãe, né? Então ela estava muito preocupada com toda razão. Então o Calderário disse, explicou para André Luiz, essa é a filha, despedisse. Por que despedisse? Porque estava claro que Dona Cândida estava morrendo, era fácil detectar isso, né? Então ela estava ali, sabia que não tinha muito tempo com a mãe, estava ali se despedindo, e o desespero estava claro. Por isso que André Luiz fala que ela estava chorando muito. E era claro que ela estava também numa situação difícil, o corpo quebrado, muito pálida, ela não estava bem de saúde, isso era claro. De cara, André Luiz detectou de pronto, né? Diz Calderário, ouçamos-las. Ou seja, ouçamos o colóquio, a conversa entre elas, para a gente compreender a angústia das duas, para a gente examinar para passo a situação de Dona Cândida, que está prestes a desencarnar e não foi ainda, preocupada com a filha, e também o problema da filha, sentindo prematuramente a passagem da mãe. O desespero era mútuo, né? Ouçamos.
Dona Cândida, mimando a filha, com dificuldade, estava quase encarnando, coitada, falava, comovido: Julieta, minha filha querida, tenha cuidado consigo, ou seja, não só tenha cuidado comigo, tenha com você também, minha filha. Cuide-se. Você sabe que provavelmente não mais me levantarei. Assim, a mãe estava dizendo e estava na cara que estava desencarnando, né? Você sabe que eu não mais poderei ser útil nesta encarnação a você, em outras palavras, né? Daqui não devo mais levantar daqui, vou desencarnar. E eu receio, tenho muito medo, minha filha, de deixá-la entregue aos embates do mundo. Uma menina jovem como você, sem ninguém para assistir, é motivo de preocupação para todo mundo, ainda mais uma mãe numa circunstância dessa, né? Sem mãos amigas, sem ninguém para assisti-la. A moça trazia a garganta comprimida, opressa, de peito opresso, de angústia, de dor, sentindo que efetivamente a partida da mãe seria uma lacuna impreenchível para ela, muito jovem, sem a rima de família, sem condições econômicas, uma situação difícil, e perderia aquela que fora sua companheira, sua mãe, sua conselheira, é algo efetivamente muito difícil. Então, a Ju estava em muita angústia. O pranto copioso da menina testemunhava-lhe a extrema angústia. E é interessante essa observação. Ela estava em tanto desespero naquele momento, doente, deixava claro, o rosto pálido, o corpo quebrado doente, e a angústia estava estampada. Ela não estava bem psicologicamente, nem fisicamente, ela estava angustiada. Essa angústia estava estampada nela, por isso o choro descontrolado dela. O que o seu choro descontrolado também passava essa angústia para a mãe, que a mãe, mais de que ninguém conhece o coração dos filhos, e sabia que a filha não estava bem. Para estar naquela situação, já que a mãe vinha doente há tanto tempo, e o desespero que ela se encontrava, que alguma coisa ela identificava na filha, por conhecer muito bem, que ela não sabia, por isso a preocupação dela era grande. Ela sabia que a filha não estava bem e que a filha estava escondendo alguma coisa dela. A mãezinha, porém, refreando a custa a comoção, de ver a filha naquela circunstância, em desespero, etc., prosseguia. Meus filhos abandonaram-nos, meus filhos dela, de Cândida, irmãos da menina, irmã da menina, né? Abandonaram a mãe e a irmã. Estamos sozinhas e precisamos pensar. Ou seja, o marido e o pai da menina tinham morrido há muito tempo atrás, ela era viúva. Os dois filhos que ela tinha deixado, eram três filhos, tinha a menina e dois filhos. Abandonaram a mãe e a filha. Então, a filha estava sozinha no mundo. A situação era muito dramática, a mãe estava desencarnando sem a presença dos filhos, que abandonaram, né? Uma situação dramática, econômica, e a menina, por isso a razão da preocupação da mãe, que estava prestes a desencarnar e não tinha desencarnado ainda, em função dessa angústia e como deixaria a filha. Então, nós precisamos pensar no que fazer, planejar, já que eu estou desencarnando. Noto-a, disse a mãe, que conhecia muito bem, perturbada, você não está normal, não está bem, eu vejo isso com muita clareza. E mais aflita nestes últimos dias. A mãe detectou isso de cara, viu que a menina não estava bem, viu que a menina estava pálida, viu que a menina estava doente, que estava perturbada, estava angustiada. A mãe sentiu isso, a mãe perfeitamente entendeu que a filha não estava bem. Aí aumentou mais ainda a angústia da moribunda, né? Tenho, disse ela, a impressão de que o dinheiro não dá para a nossa despesa. Ou seja, a mãe disse para a filha, olha, minha filha, eu sei que a despesa tem sido muito grande para você se manter com seu trabalho, pagar meus remédios, o hospital comum. Tá? Eu estou achando, minha filha, que o dinheiro não está dando. E acho que a origem da sua angústia, do seu desespero, da sua perturbação, talvez seja a falta do recurso necessário para nos mantermos, disse ela. Mas, Pesa, o que está acontecendo, minha filha? O que é que está acontecendo? Diga para mim o que é que está acontecendo, que eu preciso saber. Na situação que eu estou, ver você numa situação como essa me deixa muito angustiada, eu preciso saber o que está acontecendo, disse ela. Tenho sido tão pesada a sua juventude, ou seja, doente há tanto tempo, com despesas tão grandes, e eu você tão jovem, tendo que se manter, e também me manter com remédio, com hospital, etc, etc. Entretanto, disse ela, permaneço confiante em Jesus. Ou seja, eu sei que as dificuldades são muitas, minha filha. Nossos filhos se desabandonaram, somos só nós duas, eu estou prestes a desencarnar, você está angustiada, mas eu, mãe, Dona Cândida, tenho muita fé que Deus não nos desamparará, que Jesus encontrará possibilidades, encontrar formas de assisti-la,
encontrará formas de guarnecê-la, de protegê-la. A fé importantíssima da mãe, nós vamos ver que foi o móvel de toda a assistência, de envolver a espiritualidade amiga, Calderara, André Luiz, e notadamente a irmã Cipriana, nesse socorro à mãe e à filha. Por isso a mãe tem tanta fé. A gente sabe que o poder da prece é muito grande, e a fé remove montanha, como diz Jesus. Diariamente eu disse a ela, olha, eu faço rogo a Jesus, faço preces a ele, pedindo que não desampare. E aí deixa claro que aqueles irmãos estão lá, já como resposta da prece que a mãezinha moribunda, Dona Cândida, fez. Né? Temo, minha filha, tenho tanto medo que o seu destino se desvie do caminho reto por minha causa. O que significa isso, gente? Significa que a mãe está dizendo, minha filha, você, muito jovem, ganha tão pouco, as despesas são tão grandes, não tenho o suficiente para viver, meus remédios são caros, o hospital também, eu tenho medo que chegará um momento de tanta angústia sua para poder prover o seu sustento, os meus remédios, etc., você se desvie do caminho reto, ou seja, da profissão digna e utilize de meios que não sejam os adequados e dignos para poder prover seu sustento e o meu. Sei que você tem um coração bom, sei que você tem um coração puro, mas as circunstâncias são muito graves e por isso a mãe tinha muito medo que a filha desviasse o seu curso. Ou seja, aí a sensibilidade da mãe para entender que aquela angústia de que era portadora menina, não era, ela imaginava que era algo muito mais do que só a falta de recursos. A mãe já captava isso, a sua sensibilidade. Muito bem. Enfim, de outras vezes, além de ter medo dela que ela desviasse o caminho reto, digno, de outras vezes, filhinha, receio que você acabe enlouquecendo com tanta angústia, com tanta falta, com tanto problema de saúde, você está doente. Essa angústia toda, esse processo todo, tem medo que você perca o total equilíbrio e termine doente até desencarnando em função da ação. Tem medo que você desencarne. Então, os dois medos de Dona Cândida, o desvio de conduta da menina, em função das circunstâncias, e que ela não aguentasse a pressão e perdesse totalmente o equilíbrio psíquico, né? Então, ela captou de pronto, a mãezinha, que conhece muito bem seus filhos, captou muito bem a angústia que a filha estava passando. Ela sabia que ela não estava normal, conhecia profundamente a menina, e essas duas questões, ela bateu perfeitamente o que estava acontecendo, e ela sabia que a menina estava escondendo alguma coisa dela. Ela sabia, tranquilamente, conhecia muito bem a filha. E depois de ligeira pausa, disse ela, em que apertou mais carinhosamente a destra, a mão direita da mocinha, que não aparentava a menina mais do que 20 anos, veja como era jovem, uma menina ainda, né? 20 anos, imagine, só uma menina dessa sozinha no mundo, mais do que 20 anos, né? A enferma continuou, ouça, minha filha, não, você não ignora que nos últimos meses a despesa tem sido enorme, enorme, né? Disse ela. As intervenções que sofri foram melindrosas, certamente cirurgias, tratamentos e longas. 10 meses no hospital não é fácil, né? 10 meses custear o hospital, tudo, não é brincadeira, né? As despesas são muito grandes. Eu sei que a despesa é muito grande, disse a mãe. As contas são gigantescas. O que fazer? E o dinheiro para pagar isso tudo? Como pode? Como é que você está provendo quando está conseguindo pagar isso tudo? Você, uma menina tão jovem, e a menina tentando tranquilizar a mãe moribunda numa situação muito difícil, disse para tranquilizar a mãe sem efetivamente transparecer ou dizer ou confessar os problemas graves decorrentes dessa seara. Disse sim. Tranquilize, querida. A moça enxugou as lágrimas, abundante se informou. Não se aflija, mamãe. Temos o necessário. Estou trabalhando. Mas a costura rende tão pouco, disse a mãe. Se é uma costureira humilde ganha tão pouco, como é que pode fazer frente a essas despesas todas? Acentuou a enferma em tom desalentado, sabendo ela que os recursos que a menina ganhava como costureira não eram suficientes para cobrir as imensas despesas, todas. Oh, não se vexe tanto, mamãe. Além dos nossos recursos naturais, do ganho que ela tinha como costureira, tomei um pequeno empréstimo. Dentro de alguns meses, tudo retornará ao ritmo normal, ou seja, a senhora vai melhorar, vai sair do hospital, não vai ter mais despesas e ainda vai voltar ao normal, disse a menina, escondendo o real problema para tranquilizar a mãe. Essa era a ideia. Permita o Deus, disse a mãe, permita que isso venha acontecer, mas eu estou preocupada. A mãe percebeu muito bem. Fim daquele intervalo, indagou a doente, a mãezinha.
Mas onde está Paulino? Disse Dona Cândida. Cadê aquele moço que veio aqui outro dia? Cadê Paulino? A filha ruborizou-se e respondeu. Se ela ruborizou-se, é que alguma coisa estava errada com Paulino. Ela ficou vermelha quando a mãe falou de Paulino. Cadê aquele moço, Paulino? De pronto, ela ficou vermelha, acanhada, preocupada, e a mãe percebeu que a mãe não é boba, né? Não sei, mamãe. Não se vê há muito. A mãe disse, mas escuta, mas não veio aqui outro dia? E vocês não se veem? Faz tempo que vocês não se veem? Mãe, não tem se visto muito não, disse a moça, tímida. A mãe notou que alguma coisa não estava bem, já que aquele gesto, conhecedora da filha como era muito bem, a moça ficou toda desajeitada quando ela falou, ficou inquieta. Aí a mãe disse, Dona Cândida, temo partir, minha filha, de um momento para outro, e não vejo pessoa a quem possa solicitar assistência para a sua mocidade. Então, gostaria muito de falar com Paulino, pode ser que esse fosse a pessoa, né? O que será de você, minha filha? Sozinha, ao sabor das circunstâncias, jovem, sem ninguém, sem família. O mundo está feito de homens maus, minha filha, que espreitam o ensejo de caluniar, de classificar, significa isso? Neste instante, dos olhos Lúcio de Cândida escaparam algumas lágrimas. A mãe, a preocupação era imensa, né? E me abrasaram o coração, diz André Luiz. Eu fiquei com o coração preso, porque ele ia saber a situação da menina, que era difícil, e a mãe moribunda, angustiada, preocupou demais. Tanto preocupou pela situação da mãe, como da menina. Disse ela, e se eu morrer, diz Dona Cândida, minha filha, prosseguiu. Não se deixe arrastar pelas tentações, minha filha. O mundo está cheio de tentações. Não se deixe cair no canto, no conto do vigário, nas tentações do mundo. Uma menina sozinha vai ser muito procurada. Se ela procura os recursos do trabalho digno, não se desvie. Era a grande preocupação da mãe, porque no íntimo ela sabia que alguma coisa estava acontecendo. Essa é a grande verdade. Não se impressione com a promessa de vida fácil. Haverá proposta nesse sentido. Mas não enverede por esse caminho, dizia a mãe, com toda a experiência de vida que tinha, né? Você sabe, disse ela, que a viuvez nos deparou dificuldades angustiosas? Ela contando a história dela. Seu pai, contudo, nos deixou uma pobreza honesta e cheia de bênçãos. Ou seja, seu pai e eu e seus irmãos e você fomos pobres, mas honestos, dignos, decentes, trabalhando a vida inteira para nos sustentar, né? Sem desvio de conduta, etc, etc. Ele é a referência, e a gente, nós também. Então, mire-se nesse exemplo, ela quer dizer isso, né? É verdade, seus irmãos, disse ela, fascinados por ganho material, e ela não disse que ganhou esse, mas possivelmente ganho desonesto, né? Relegaram-nos ao abandono. Foram embora, deixaram a mãe e a irmã ao esquecimento. Mas nunca me arrependi da humildade e do trabalho. Ou seja, a mãe nunca se arrependeu de ter trilhado o caminho certo, correto, bem que o seu tenha sido desviado. Mas ela continua trabalhando para sustentar a filha, exemplo, dedicação e tal. Cedo eu perdi a saúde, disse ela. E muito em breve os desenganos me lancinaram o coração, disse ela. Todavia, neste bragato, que fica um leito miserável de hospital que se encontra lá, nesse silenciador, disse ela, a paz é a coroa da minha alma e reconheço que não há fortuna maior do que a consciência tranquila. Mas, não obstante a miséria material de que somos possuidores, mas estou feliz. Estou com a consciência absolutamente tranquila, disse a mãe. Não tem tesouro maior do que estar em paz com minha vida, em paz com meu coração, com a alma tranquila, do que cumprir a minha obrigação. Sei que passei duras provações, passamos, mas soubemos encarar e vencer com resignação e fé em Deus. É isso que a mãe disse nas entrelinhas. Sabe o Senhor, disse ela, os motivos de nossos sofrimentos e privações. E só nos cabe razões para louvá-lo. O que significa isso? Sabe Deus que precisavam passar por isso, as provações precisavam passar. Só Deus é que sabe. Mas eu louvo a Deus, disse ela, que nos deu essas provações e nos deu força, coragem, resignação para vencê-los. Por isso, hoje, aqui de consciência tranquila e em paz. Nós estamos no lugar certo, com as pessoas certas. Então, a mãezinha, Dona Cândida, tinha absoluta compreensão de que elas tinham passado provações rudes, mas que estavam vencendo, com resignação, enquanto estavam chegando no final da tarefa, da missão, de coração limpo e tranquilo, em paz. De tudo quanto padeci, disse ela, permanece um tesouro. De tudo que passei, resta um tesouro extraordinário, além da consciência tranquila, disse a mãe. Seu devotamento, minha filha, você é o tesouro. Os filhos abandonaram, mas você está aqui.
é meu tesouro, que ficou comigo, que nos assiste. Seu carinho enriquece-me, sua assistência, seu amor, sua assistência, sua atenção, enriquece muito meu coração. Morrerei feliz, disse ela, sabendo que um coração de filha me lembrará na terra, com as preces de amor que nunca morre. Nós sabemos que o amor é um sentimento inquebrantável. Quem ama jamais deixa de amar, não importa onde esteja. Né? E ela disse, eu morrerei feliz, porque você é o tesouro. Receberei suas preces, receberei o seu amor e serei alimentada pelos onde estiver, por seus sentimentos de beleza e amor fraterno. Entretanto, Julieta, que era o nome da menina, não de desejo que você seja boa e dócil, tão somente comigo. Olha, o conselho sábio da mãe. Minha filha, não seja só boa comigo, seja e foi sempre. Seja boa com você, para que você também cumpra bem a sua missão, que você cumpra bem suas provações, porque se você não trilhar o caminho do bem, você poderá cair no abismo. Esse é o conselho sábio da mãe que estava terminando a jornada dela. Para você cumprir sua jornada, minha filha, seja boa com você, seja cumpra, tenha uma vida baseada no ditame deixada por Jesus, do Evangelho, seja fraterna, caridosa, amorosa, bondosa. Esse é o caminho, não tem outro caminho. Obedeça igualmente a Deus, é isso que é obedecer a Deus. Os ditames, os ensinamentos sublimes da renovação, da autoiluminação, né? Consagre-lhe amor e confiança a Deus. Cumpra os ensinamentos que Jesus foi portador. Esse é o conselho. Disse ela, ele é nosso Pai de infinita bondade e nos pede apenas um coração singelo e uma vida pura. Ou seja, mesmo vivendo uma vida de grandes adversidades, de grandes dificuldades materiais, mas se tiver com um coração puro, uma vida reta e digna, esse é o instrumento para cumprir a missão e voltar, digamos assim, para casa espiritual, justificado, cumprindo as suas missões, é isso que ela quer dizer, né? Conforme-se, filhinho, conforme-se com a situação, né? Com desígnios divinos, eu estou partindo, e a vida é assim, no turbilhão das provas humanas. Conforme, ou seja, tenha cuidado, tenha zelo com você própria, tenha zelo com seu caráter, com sua conduta reta, né? As provas humanas são duras, mas são importantes. E não perca a coragem. Tenha sempre, sempre, sempre força, esperança, determinação. Não desespere nunca. Disse ela, mamãe, não prossiga, disse a menina, soluçou a jovem, chorando em desespero, desabafando-se. Não prossiga, mamãe, estaremos sempre juntos, tentando demover a mãe, que sabia que estava morrendo, e ela sabia também. Mamãe, não, a senhora não morrerá, viveremos uma para a outra, jamais nos separaremos. Acalme-se. Não, não quero vê-la aflita. Tudo passará, disse a menina, mesmo sabendo que isso não era verdade. O médico prometeu-me, disse a menina, chamava-se Julieta, a iniciar um novo tratamento, mais enérgico, e a senhora melhorará? Temos fé. Cândida esboçou um triste sorriso, sabendo que aquilo e não era mais possível isso, acariciou as mãos da menina e falou, obrigada, minha filha, estou calma e feliz. Não estou desesperada, não, estou tranquilo, estou em paz. Minha preocupação não é comigo, é com você, em outras palavras, né? É isso. Tudo assim, Cândida esboçou, disse, estou calmo e feliz. Olhou em seguida aos ponteiros do relógio próximo e acrescentou, vá sossegado. O horário da nossa palestra terminou, certamente o horário de visita no hospital, né? Terminou. Beijaram-se comovedoramente, que era um dos últimos encontros que as duas iam ter, né? E Julieta, após o caminho, o carinhoso adeus, afastou-se. Disse Calderari, seguimos ela, devemos assisti-la com nossos recursos magnéticos, que é a instrução de Cipriana, aquela benfeitora do amor divino, do amor fraternal divino, né? Para assisti-la. Recurso magnético, porque ela está doente, está desesperada, está angustiada, né? E no caminho o instrutor esclareceu uma história. E viu Vara, Cândida muito moça, contou uma síntese da história de Dona Cândida, da menina, para que André Luiz pudesse ter clareza e passasse para a gente também. Viu Vara muito cedo, com 3 filhos, 2 rapazes e Julieta, cuja educação lhe impusera a magra renúncia dos bens da vida. Ou seja, ela ficou viúva muito jovem, sustentando 3 filhos com muita dificuldade, muita dificuldade. Foi aí que ela estragou a saúde, trabalhando dia e noite para cuidar dos filhos com honradez, mas sendo um caminho digno, reto, sem desvio de conduta, nunca, né? Lutara, trabalhara e sofrera com resignação e coragem. Por isso,
a saúde se fragilizou tão cedo. Os filhos varões, os 2 rapazes, a quem revoltava a pobreza, não se conformava com as provações que passaria, certamente espíritos mais duros, no lar materno, abandonaram tanto a mãe quanto a irmã e foram embora, nem olharam para trás, buscando centros distantes para atender os impulsos menos edificantes da mocidade. Impulsos menos edificantes, talvez até condutas inadequadas, desonestas, que ele não tem esse detalhe aí. Para ter desistido da mãe, abandonado a mãe e a irmã, certamente eram criaturas mais endurecidas, porque não tinha mais pai, abandonou a mãe e a irmã para trás da brincadeira. Perseverou a viúva na existência singela, consagrada à preparação do futuro da filha, que é quem restava, e foi abandonada. Ela continuou com muito esforço. Iniciou nos trabalhos da agulha, ou seja, como costureira, em que a menina se revelou, de pronto, excelente profissional de costura. Mas, depois de alguns anos de provações mais rudes, a nobre genitora caiu extenuada, cansada, exaurida da luta do trabalho árduo dia e noite. A saúde fragilizou, adoeceu e ficou impossibilitada de trabalhar. Hospitalizada, faz 10 meses que está hospitalizada. Sofreu diversas intervenções no campo orgânico, daí as contas do hospital, de tratamento, de remédio, né? Sem resultados apreciáveis. O fato era irreversível, porque a saúde dela ficou profundamente comprometida e irreversível, né? Não tinha o que fazer. Tão aflita, se lhe tornou a situação que o recolhimento à casa de saúde já se alongava por 10 arrastados meses. 10 meses hospitalizada e a menina trabalhando dia e noite para cuidar do sustento dela, filha, da mãe, remédio, hospital. Não é fácil, né? E contando a história. Caldeira fez uma síntese da situação para poder André Luiz entender a angústia da menina e da mãe e também passar para a gente, né? Muito bem. A princípio, a menina, depois da luta, não conseguia recursos para atender a tudo, a princípio, por si só, a Julieta conseguiu satisfazer as exigências financeiras. De imediato, deu para satisfazer. Mas, com o escoar do tempo, a despesa aumentando, né? Viveu, porém, a pobrezinha, duelo tremendo entre a necessidade e o esgotamento. A menina trabalhava dia e noite, por isso que o esgotamento, o cansaço. Mesmo jogo, 20 anos, excessiva carga de trabalho, cansa. Pouca hora de sono, cansaço demais, muita carga de esgotamento físico, sem se alimentar direito, né? A menina estava extenuada, cansada. Exaustas as possibilidades que dispunha de trabalhar mais para poder fazer frente às despesas imensas da mãe, né? Exaustas, recorreu a parentes, procurou os parentes, olha, por favor, me ajude, porque não estou conseguindo atender a despesa de mamãe no hospital, os remédios, a minha luta, por favor, nos ajude. Que se esquivaram. Os parentes fizeram o vídeo mercador, não deram a menor bola, achando que a menina não ia pagar ele de volta, cautelosa. Então, ela, depois de procurar os parentes, atrás de algum empréstimo, procurou os amigos, que se mostraram indiferentes. Onde ela bateu na porta, ninguém atendeu, nem a família, nem os amigos. Ela ficou numa situação difícil. As despesas chegando, remédio, hospital, manutenção dela, ela continuou trabalhando de noite para tentar, mas não estava dando, situação muito difícil. As despesas, no entanto, cresciam sempre, implacáveis. Aí bateu o desespero na menina. Julieta ficou desesperada. Uma situação muito difícil. O que fazer? Como é que eu vou dar conta disso? Mamãe está lá precisando de mim, de dinheiro, de tudo. Eu não tenho dinheiro, procurei a família, procurei os amigos, ninguém me acudiu. O que é que eu vou fazer? A costura não lhe oferecia a compensação necessária. As despesas eram muito, era impossível atender todas as despesas. Visitava a mãezinha todo dia no hospital, no crepúsculo, no final da tarde, pondo-se a par da situação cada vez mais grave da mãe, a situação de saúde da mãe, não só a situação econômica, que era periclitante, mas a situação da mãe se agravava, não via alternativa, saída, só aumentando conta, e ela também adoecendo, ficando frágil, desesperada e tal. Muito bem. Louca de angústia, porque isso bate, essa angústia, o desespero, isso, a preocupação excessiva adoece o espírito, adoece o corpo também, fora o desgaste, isso tudo, físico. Louca de angústia, bateu todas as portas, procurou todo mundo que podia trazer em busca de socorro, mas todas as portas permaneceram fechadas, seladas. Nenhum deles desconsideraram, não tinha mais a quem recorrer. Incapaz de procurar resolver aquela situação, não tinha como resolver, em toda a sua profundeza, com a genitora que naturalmente não lhe desejava o sacrifício, a mãe não quisava o sacrifício, mas teve jeito, cedeu Julieta a insidioso convite. Ou seja, diante das circunstâncias
procurando um e outro, procurando outro. Ah, amigo, sabe uma coisa? A única forma de resolver a situação, tem um trabalho ali para você. E ela, em função das circunstâncias, já doente, angustiada e preocupada, cedeu. Que trabalho era esse? Passou a valer-se da noite, a fim de trabalhar numa casa de diversões, com intuito exclusivo. O intuito era esse, não era outro, não era luxúria, né? Intuito exclusivo de agenciar mais dinheiro para atender a mãe. Cantaria e dançaria, melhorando a receita. Entraria mais dinheiro para poder fazer frente à despesa dela e da mãe do hospital e do remédio. Desde então, que começou o trabalho da casa noturna, passou a representar o papel de uma ovelha assediada por férias. Imagina, com 20 anos, bonita, jovem, trabalhando na casa noturna, sem pai, mãe, nem irmão para acompanhar. Ora, as férias vêm em cima. A moçada, né, vem em cima. Né? E por mais que resistisse a essas cantadas, a essas propostas, a solicitação dos sentidos, da sexualidade, cor do gênero, bem pela idade jovem dela e tal, pelas circunstâncias, em dada circunstância, não logrou furtar-se. Terminou cedendo o império das sensações. Atraída pela proposta de um homem, aquele mesmo Paulinho, aquele que foi visitar, e Dona Cândida, sentindo que ele tinha alguma coisa com a história, que queria vê-lo e tal. A quem a mãe se referia lá atrás, não teve força para resistir. Aceitou-lhe a proteção prematura, entre aspas, chamou para ver com ele, e ver as custas dele. Minha filha, a situação está tão difícil. Vem comigo, eu lhe sustento, vem para cá, eu resolvo o problema, eu atendo as despesas da sua mãe, do hospital, a sua, você é seu protetor, pode ficar tranquilo. E abusando da menina, né, naturalmente, né? Abandonou ela a máquina de costura. Já estava doente, não dava mais jeito. Por quê? Porque Paulinho, então, pode ficar tranquilo, agora não vai faltar dinheiro. Né? E mudou-se do modesto quarto em que penosamente vivia para viver num local sob a proteção, na casa de Paulinho, enfim, com ele. Né? Abandonou a situação dramática, a máquina de costura, no lugar onde ficava. Tal. Fixou-se, então, no centro de diversões noturna. Passou a viver lá, nessa casa noturna e tal, nessa casa onde ela cantava e dançava à noite e tal, e se comparecia a outros lugares. Era sempre na companhia dele, de Paulino, com ele, né? Interessado, Paulino, em tirar-lhe proveito da mocidade e beleza, uma mulher bonita, jovem, qual cavalheiro vaidoso, e a vaidade é terrível, né? Vaidoso, se mostrar que era o Dom Juan, o galã, para ostentar uma joia. Bonita, jovem, 20 anos, olha, aí a nova conquista, né? Para ostentar junto aos amigos, etc, etc, etc. Julieta, no entanto, ocultava a realidade aos olhos maternos. A mãe captou, na última visita, que existia algo grave, olha a sensação de mãe, e ao mesmo tempo que teve uma coisa com Paulino. Por isso que ela perguntou por ele, está se vendo mais ele? Não, mas cadê ele? Não veio aqui? Né? Vestia-se com singeleza para ocultar da mãe a situação que está passando. Quando ela visitar a mãe, está um vestidinho humilde, para a mãe não notar que tinha mudado as coisas, para esconder da mãe a situação, que a mãe sabia que ela estava escondendo alguma coisa. Vestia-se com singeleza para a visita diária da mãe, o crepúsculo, final da tarde. E quando se fez a companhia de Paulino, uma vez que ele foi a primeira vez no hospital, apresentou a Cândida na qualidade de simples amigo. Mas Dona Cândida, que não é boba nem nada, com a maturidade de vida e experiência, sentiu que existia algo além disso, né? As aflições sucessivas da menina alteraram, porém, a saúde. Por que as aflições? Porque isso feria toda a educação moral dada pela mãe, pelo pai, uma vida decente e digna. Ela estava muito incomodada, tinha o recurso, tinha o trabalho, tinha o dinheiro para ajudar a mãe, tinha, para pagar o hospital, tinha comida, mas o espírito dela não estava em paz. A angústia dela vinha daí. Ou seja, ela que tinha um espírito enobrecido, que tinha valores, se sentia usada, se sentia sendo usada para isso, se sentia como se fosse um objeto, que estivesse se usando. Ela sentia que estava sendo explorada, essa é a grande verdade. Por isso que ela estava angustiada. Né? E ela adoeceu. Né? As aflições sucessivas da menina alteraram, porém, a saúde. A angústia era tanta, porque o Deus interior, a probidade dela, o espírito dela, não se conformando com isso, começou a cobrar dela. A mente, o Deus interior fala no alto, isso está errado, isso está errado, isso dia e noite não é fácil. Isso dia e noite, maltrata.
A mente cobrando dela um procedimento distinto, né? Recriminando-a dia e noite pela conduta que ela estava tendo. Achava extenuada, cansada, doente. Em função esse adoecimento veio não mais uma sobrecarga de trabalho de antes, mas em função já psicologicamente abalada por aquela situação, que ela está sentindo uma mulher objeto, desvalorizada dos seus valores de mulher, de pessoa digna, né? Os prazeres fáceis não emanavam ao coração sensível de mulher, de uma formação digna, reta, né? E afetuoso. O dinheiro abundante não lograva atenuar o desalento, não, porque a moral estava abalada. Ela tinha sofrido um abalo moral. É que eu falei, o Deus interior dele estava gritando, angustiada, sangrando com essa situação toda. A maneira que constava ali a admiração pelo dote físico, a mulher muito bonita, jovem, parecia perder a paz de si mesma, ou seja, ela conquistava admiradores, na casa tudo que ela ia, que dançava e cantava, tinha o rapaz que bancava ela com tudo, mas nada disso trouxe felicidade dela, muito pelo contrário, não. Trouxe uma profunda angústia, ela estava angustiada, estava com o coração preso, e a mãe sentia isso. Por isso adoeceu, porque a mente doente adoece o corpo, a doença do corpo nada mais são do que a reverberação da doença da alma. E ela estava doente da alma, né? Dentro da alma. Por isso ela estava doente, infeliz, etc., mesmo com a situação, em tese, resolvida do ponto de vista material, mas não espiritual. Ela estava com o coração partido, presa em coercível abatimento, estava abatida, tal. Passava dias e noites sob fortes atritos do própria razão. Como? Ela estava sendo cobrada pelo seu coração, pela sua mente, ela estava profundamente inquieta, porque sabia que estava fazendo algo contrário às orientações da mãe, do pai, dos valores que recebeu a vida inteira. Ela sabia que estava fazendo algo incorreto, indigno, ainda mais quando a mãe ia visitar a mãe toda, minha filha, tenha cuidado, siga o caminho reto, seja digna, não queira só bem a mim, queira bem a você, siga o ensinamento de Deus, de Jesus e tal. Aí que, quando essa cobrança vinha, aí que o coração ainda sobressaía e a mente dela cobrava cada vez mais a ela um comportamento, uma posição, né? Porque não persistia ela em si pensando, na vida modesta até o fim, como não se confessar à mãezinha? A mãe perguntava, a mãe sabia que ela não estava bem, que estava escondendo alguma coisa, e ela se sentia culpada por não dizer à mãe, obtendo a preciosa orientação. Se eu contasse à minha mãe talvez desse alguma informação, minha mãe foi tão sábia sempre na vida dela, passou por tanta dificuldade e venceu, por que eu não conto isso à minha mãe, visando ela me orientar de como seguir, né? Por outro lado, disse ela, esse era o argumento que condenava a sua atitude e que exigia dela uma posição de contar à mãe e sair daquela situação. Por outro lado, disse ela, sentia-se desculpada. A mente dela via essa grande dualidade, culpável e ao mesmo tempo desculpável, que precisava da cooperação financeira de Paulino para socorrer aquela que ele era o ser, a mãe. Era o único que restava, ele era mãe e ela precisava do recurso. Buscava recursos de todas as fontes, procurou amigos, familiares, tudo, trabalho, para que ele parecesse limpas e acessíveis, e todas as mãos permaneciam fechadas aos seus rolos, cerradas, né? Então, bom, não obstante eu estar vendo uma coisa inadequada, contrária à lei de Deus, contrária ao ensinamento da minha mãe, mas, poxa vida, eu precisava socorrer minha mãe? Como é que eu ia ficar sem remédio? Como é que eu ia acordar no hospital? Então, havia essa dualidade de sentimentos, né? Mas estaria procedendo com acerto? Ao mesmo tempo, ela se questionava, estou fazendo a coisa certa, será? Não sentia coragem para tornar a oração de outros tempos, porque ela tinha uma formação religiosa dos pais e das mães, mas não buscava a oração. Lembra daquela explicação maravilhosa de Calderaro lá atrás? Que nosso cérebro é um palácio de 3 andares? Ou seja, lembra que o andar do meio, o consciente, o inconsciente é o purão e o superconsciente é o futuro, orimos força para vencer as dificuldades. Como é que faz isso? Através da oração, da prece. Ela está tão angustiada que não tinha nem condição de fazer prece. Ou seja, ela trouxe a culpa lá do purão, não conseguia o consciente hoje trabalhar, hoje é tal encarnação, porque para isso você tem que ter força, buscar a prece, a orientação dos benfeitores espirituais, para poder seguir em frente, renovando-se. Aquele lixo que estava no purão que a gente falava outra hora. Não, ela não conseguia nem sequer orar, como oravam os outros nos tempos atrás, né? De jeito nenhum. Debatia-se a mente, acusando-a
de comportamento adequado, angustiada, triste, sofrendo, né? Entre as exigências do mundo, necessidade de dinheiro, etc., material, e as imperiosas postulações do espírito, que condenava a sua atitude. O espírito condenava, mas a barriga e a situação da mãe justificava, entre aspas, essa dualidade. E essa angústia imensa, esse sentimento de culpa, ela ficava tão angustiada que não recorria à prece, à oração, ao socorro, né? Muito bem. No entanto, concluiu Calderaro, atencioso, será Calderaro explicando toda a situação, para que André Luiz pudesse compreender a situação de angústia da menina. As preces Calderaro maternas acompanhavam-na através do escabroso caminho. Veja, ela estava angustiada, ela estava desesperada, mas tinha a mãe que estava socorrendo ela. É a intercessão da mãe que, na verdade, fez com que Calderaro, André Luiz e a irmã Cipriana viessem socorro dela. A mãe interviu, rogava a Deus. Lembra que ela falava? Eu confio que Deus não nos amparará. Faz todo dia prece para ele, pedindo que ilumine nosso coração, nossa vida. E essa rogativa da mãe, e por essa razão, a mãe não tinha desencarnado ainda, ela tinha mérito que o socorro veio para Julieta, por intercessão da mãezinha. O mérito é da mãezinha, diz André Luiz, desse Calderário. E Cândida não tem sofrido em vão. Não. O que quer dizer aí? O que Calderário quer dizer isso? Bom, Cândida está passando dificuldades que precisava passar, faz parte da aprovação dela, isso que quer dizer. Cândida não tem sofrido em vão, né? Colaboradora fiel de muitos serviços e credora de muitas bênçãos. Ela era uma trabalhadora digna, decente com a família, mas também com o plano espiritual. Que quando você coloca o seu coração ao serviço do bem, a espiritualidade trabalha com você, a vencer mesmo sem saber. Mas é um instrumento, através das intuições, para fazer uma atitude legal, para consolar alguém, para fazer uma caridade, etc, etc. Só, ela está passando dificuldades, as provações, precisa passar, e passou com resignação. Mas ela tinha muito mérito, que o fez com toda resignação, e foi uma grande colaboradora do plano espiritual em suas ações. Olha que maravilha, né? Lembra que Deus assiste o homem pelo homem? E que nós somos todos artistas da criação do mundo melhor que Jesus falava? Nem sabemos, mas somos colaboradores, somos construtores desse mundo que Jesus falava, do mundo melhor. Muito bem, disse ela. Depois de inteirar-me, André Luiz dizendo, daquele drama, André Luiz entender, por essa síntese que foi feita por Calderaro, daquele drama, como uma das várias mulheres jovens do nosso dia, André Luiz, eu já vi esse filme, algumas vezes, Sofrimento, as Angústias, né? Aqui o orientador até, segui de André Luiz, o orientador, Calderaro, até o aposento de Julieta, em que Julieta lhe receberia socorro na organização psíquica de desvario. Lembra que Julieta saiu do hospital e Calderaro e André Luiz seguiram ela até onde ela chegasse, o local onde ela estava ficando. E no caminho, Calderaro foi colocando para André Luiz, a situação foi uma síntese. Por quê? Porque Calderaro e André Luiz iam começar o trabalho de assistência a ela, Julieta. E era importante que André Luiz entendesse a situação, a dor e a angústia dela, a origem, até poder ser mais útil no trabalho, compreender tanto as razões da mãe quanto a razão da filha. Isso é muito importante. E para passar para nós, gente, todo esse material é de aprendizado imenso para nossas almas. O que passou Julieta, o que passou Dona Cândida, podemos passar nós a qualquer momento. Ou algum parente, algum amigo. E também ser nossas almas, nossos espíritos, um alerta. Como proceder, qual é o caminho? Essa é a ideia. Por isso essa coleção autodidática, com tantos exemplos maravilhosos. Muito bem. Rememorando, disse ela, as palavras ouvidas dos lábios maternos de Dona Cândida, André Luiz, relembrando todo o apelo da mãe à filha, acolheu-se a jovem no divã, em casa, desesperada. Quando chegou, ela voltou sozinha e chegou em casa, no divã. Em pranto convulsivo. A mãe cobrou dela que amasse a ela, que amasse a Deus, cumprisse os sentimentos. A mãe disse a ela que ela achava que ela estava escondendo alguma coisa. Ela chegou em casa, o sentimento de culpa estourou. Começou a chorar e chegou em casa desesperada, chororou imenso, angustiada. Torturando os pensamentos se lhe entrechocavam no cérebro enfermo. Ela já estava com a mente doente, em desequilíbrio, em desalinho, e essa alma doente, em desalinho, já tinha passado a doença para o corpo. Ela estava doente. Não tinha capacidade, pelo desequilíbrio, de recorrer à prece para pedir socorro. E o socorro estava vindo através da mãe, que amorosa intercedendo por ela. André Luiz vai então narrar o quadro dela, do quadro fisiológico dela e espiritual dela.
Vibrações pesadas, a menina está sentindo angústia, caracterizada pela cor escura das energias deletérias no cérebro da menina, na fronte. Desciam essas energias, vibrações pesadas na fronte e fixavam no aparelho respiratório. Ou seja, toda aquela angústia que vinha da mente dela, aquela substância escura, descia da sua mente, se alojando no aparelho respiratório, dificuldade de respirar. Representava a pleura, que a pleura uma membrana que envolve os pulmões, invadia os alvéolos, o coração, ou seja, aquela energia cinzenta, aquela energia escura, sendo escura, descia do cérebro e começava a invadir o corpo, comprometendo os órgãos da menina, né? Influenciando as trocas sanguíneas, ou seja, molestando todo o corpo, adoecendo todo o corpo, porque a mente está doente, né? Notei, porém, de Sandra Luiz que esse material escuro, oriundo da mente perturbada, ou seja, é produto da mente perturbada, que produzia toda essa energia terrível, imprimindo-se num mecanismo fisiológico, todo físico, distribuía, né? Era assimilado pelo sangue, que o sangue percorre todo o corpo, portanto, ia contaminando todo o corpo, né? E que, em seu turno, restituía o cérebro. Essas energias escuras circulavam pelo sangue, comprometendo todo o corpo e voltava para o cérebro. Você ficava circulando e adoecendo o corpo, uma situação muito difícil, né? Disse ele. Acumulando-se em todas as zonas deste, mais próximo à substância cinzenta. Ou seja, o cérebro fica todo impregnado com essas energias. Lembra que a substância cinzenta fica no consciente, no meio, no hoje, no consciente, né? Muito bem. Reparava por isso na jovem de Sandra Luiz, não somente os olhos rubros, vermelhos e tungidos de chorar, né? Mas também, no começo, os pródromos dos mais sérios distúrbios orgânicos. Estava-se diante dele configurando as doenças que estavam se avolumando no corpo de Julieta, em função desse desequilíbrio imenso. Mente desequilibrada, desequilíbrio todo o corpo, e o corpo começava a adoecer de uma forma total, podendo, inclusive, fazer risco de morte à menina, né? Identificando as manifestas perturbações do cérebro e do bulbo raquiano, encarei a Calderari e perguntei, escuta, estamos diante de uma origem de uma encefalite letárgica? A encefalite é uma doença grave, não se tem a ideia de uma origem específica, mas molesta todo o corpo. Deixa o corpo trêmulo, com febre, começa a comprometer todos os órgãos do corpo físico. É uma doença muito grave, matou muita gente. E ainda escutei, médico, olha, estamos diante de um quadro de encefalite letárgica. Aí, Caldeira, muito mais que isso, meu filho, disse ele. A mente desvairada, sem desequilíbrio, emite forças destrutivas que invadem todo o corpo. E que podem atingir, disse ele, os outros alcançam, em primeiro lugar, não só o cérebro, mas também o cosmo orgânico todo, de onde emite tal. Decidindo-se Julieta por um gênero de vida que lhe provoca violentos conflitos e contínuos na mente, passou a despedir energias fatais, mortais, significa isso, mortais, para ela mesma. Ela, da mente doente, começou a mandar esse veneno para o corpo. Quando essa energia deletéria para todo o corpo, começou a adoecer de uma forma imensa, e se não tratada, poderia sim matar ela, via óbito, a desencarnar em função dos malefícios dessas energias deletérias provenientes da mente doente dela, né? Já que não recorria à prece, etc, etc. Então, Caldeira vai explicar. Nota dela uma educação distinta que a mãe, o pai, a família passou para ela, de valores do espírito, a origem de contato com o materno, que ele aprimorou essa educação, as concepções que ele enobreceu o sentimento. Ela era uma menina de formação nobre, decente, digna. Aquela vida estava trazendo profundo sofrimento, porque era diametralmente oposta a tudo que ela aprendera, o choque. Por isso a cobrança do espírito dela, o Deus interior dela era grande, né? E compatibilizou-a ela com a existência de nível baixo na costa planetária. Ou seja, ela era completamente incompatível com aquela vida que estava levando, naquela casa noturna, dançando, aquele ambiente de promiscuidade, aquele ambiente de bebida, de dança, de luxúria. Ela estava em choque, porque ela tinha um espírito nobre. Estava fazendo aquilo não é porque ela queria, estava forçada pelas circunstâncias, mas estava adoecendo em função disso. Ela estava adoecendo em função disso. Ela não se acostumava com aquela vida, né? A preparação do espírito ilumina, a preparação, antes que ela tenha uma preparação, ilumina invariavelmente o espírito desse Calderari.
possuindo sublime claridade interior para a jornada humana. Se ela já conseguiu colher isso, estava lá no coração dela. Colhida, naturalmente, colheria paz, alegria, edificação no exercício de suas faculdades femininas, desde que se lhe oferecesse um campo de luta em que sentisse a sadia manifestação dos poderes de sua alma. Ou seja, se ela encontrasse as condições para desenvolver cada vez mais isso, ela seria feliz, teria uma vida digna e reta como a mãe teve, mas foi obrigada pela circunstância, aquele ambiente terrível, que feria, que incompatibilizava ela com aquela história, e isso que ela adoeceu, esse choque de energia deletéria, né? Ela estava angustiada, disse ele. O casamento digno era o campo indicável para uma mulher nobre como ela, em caso de uma mulher nobilitada pelo conhecimento e pela virtude que ela tinha, era virtuosa, né? Mas aquela vida era um choque muito grande para o espírito dela. Cedendo, no entanto, às tentações que lhe foi alvo, sente-se intimamente precipitada, escada abaixo. Ela sentiu que tudo aquilo que construiu estava indo de água abaixo. Ou seja, de onde é que vem essa cobrança? Lá do porão, meus amigos, lá do inconsciente que nós falamos lá atrás, né? E essa cobrança, esse sentimento de culpa e esse remorso adoece o espírito, o hoje. Você fica lá alimentando-se o tempo todo por esse complexo de culpa. Você não consegue progredir no consciente no hoje, na encarnação. Você fica lá, não consegue progredir, porque você não ofere, você não acessa o terceiro andar, através da prece, buscando ajuda, fica lá nessa situação dramática, né? E é um campo aberto, inclusive, os processos obsessivos, nós estudamos lá, quando estudamos o caso de Pedro e Camilo, né? Muito bem. Deste atrito incessante, disse ele, agravado pelas péssimas emissões fluídicas do ambiente, naquela casa noturna, só encontra energia deletéria, luxúria, bebida, sentimento infeliz, né? De que se tornou frequentador habitual no dia a dia, a sua mente. A sua mente desce à região dos impulsos instintivos. Que região é essa? O purão, onde está armazenado lá aqueles sentimentos infelizes das encarnações passadas. Experimentando extrema dificuldade em subir para onde? Ao castelo das nações, da nação superior. Qual o terceiro andar, lembra? O superconsciente, de aurir força, de buscar fortalecer, de alimentar o espírito, seguir em frente. Tem dificuldade, porque nem prece consegue fazer. De onde a luz da consciência lhe dirige vigorosos apelos para que retorne à simplicidade e harmonia. Ou seja, lá no superconsciente, seria exatamente o fortalecimento para ela se fortalecer com nossa jornada. Mas ela não está conseguindo. Nem pressa consegue fazer, né? Você está dizendo. É suficientemente educada, tem valores morais para acolher qualquer benefício do meio onde levianamente se projetou. Ela teria para isso. E dominada pela permanente angústia, faz demasiada pressão sobre a matéria cinzenta. Que matéria cinzenta é essa, gente? O córtex, o segundo andar, o hoje, a encarnação, lembra? O consciente, que nós estudamos já lá atrás, né? Dando causa a estimáveis desequilíbrios orgânicos. Desequilibrado está vendo os adoecimentos, né? Por isso, a razão das doenças e do desequilíbrio dela. Calderaro interrompeu-me por alguns instantes como professor e continuou dizendo, olha, não está ela, pois, simplesmente ameaçada pela espacialita letagem, que é uma doença gravíssima que pode matar. Não. Isso, eu vou dizer, essa dá como se fosse um Parkinson, dá tremores, febre, problemas graves, né? A vizinhança da loucura. Além dela se contrair a letargia, está tendo enlouquecer, está em tempo de enlouquecer. Por isso, André Luiz fala que, na verdade, Calderaro era alguém profundamente preparada na psicologia iluminativa, capaz de tratar, de cuidar, de ajudar criaturas limítrofes, como essa menina. Desespero, quase louca. Uma situação muito difícil, né? Com estado de distúrbios vários, provocando a disfunção celular. Ela corria risco de morte, fica louca de morrer, né? Não somente isso, disse ele. Julieta, nas circunstâncias que observamos, pode ser atingida nos centros vitais, coração, cérebro, etc, etc. É capaz de apanhar uma pleurasia, que é uma inflamação na pleura, e atingir uma tuberculose, etc, etc. Com facilidade, se ele será vítima de intoxicação do sangue. Por quê? Porque essas energias deletéricas que vêm do cérebro circulam pelo sangue. E o sangue circula todo o corpo, né? Intoxicação do sangue, que se caracterizarão por molestias indefiníveis, ou seja, várias dos vasos da pele, epiderme, ou excluir as desarmonias fatais do fígado,
prováveis portadores da ruína e morte para o veículo dentro. Ou seja, ela, se não for tratada agora, cuidada agora, numa intervenção divina agora, ela pode morrer. Está em pré de enlouquecer. E como essa energia deletéria está transitando por todo o corpo através do sangue, ela pode morrer. Pode ser portador de várias doenças, etc, etc. Comprometer vários órgãos. Chegando a esse ponto de ser das iluminações, Calderara ergueu os olhos e considerou. Mas, olha aí, Deus nunca falta, mas Deus assiste o homem pelo homem, mas a justiça divina jamais desconhece a compaixão. E ela tem valores, a mãe intercede por ela, é mais a compaixão. Deus não desampara nenhum dos seus filhos. Lembra que a mãezinha pediu tanto, que Deus nunca nos amparasse, que Jesus buscasse socorrê-lo? Você, pô, chegou. Às vezes, disse ele, nossa queda precipitada constitui mero desastre parcial, ou seja, você está ali, mas tem valor para soerguer, né? E que nos arrasta ao desespero, mas às vezes consegue soerguer, e às vezes nem sabemos por quê, pela ajuda sempre das mãos venerando dos benfeitores espirituais, né? A eterna sabedoria, disse Calderari, examina o móvel de nossas ações, ou seja, se você, na verdade, não teve escolha, que é o caso dela, não é uma coisa propositada, não é um mal por fazer o mal. Se for, tudo bem, você vai, não tem jeito. Mas se você tiver mérito, no caso da menina, foi premida pelas circunstâncias, aí vem o socorro, a assistência, né? Está dizendo isso, ó. Está dizendo aqui. Somente quando... isso aqui. A sabedoria examina o modo das ações. E sempre que possível, pronto, se reergue. Você toma todas as medidas no sentido de soerguer aquele espírito, né? Somente quando nos mergulhamos em total eclipse do amor e da razão, do amor e da razão, deliberadamente por querer, por desejo, por maldade, por crueldade, fugindo dos processos de socorro divino, Deus manda socorro. Mas você não foge, faz tudo o contrário, não tem sintonia, aí paciência. O socorro vem sempre. Mas se eu faço o de mercador para ajuda, aí paciência. Se eu quero continuar no mal, continuar na lama, continuar no charco, todos os apelos não são atendidos, paciência, né? Mantendo-se nas trevas completas do ódio e da negação, defrontados com absoluta dificuldade de receber influenciação salvadora, que Deus sempre caminha, qualquer um de nós, por mais iluminados ou mais infelizes que sejamos, então deveremos esperar os atritos cruéis do tempo. A história que a dor ensina a gemer, esperar o tempo, maturar, e a criatura vai quando cansar de sofrer, pedirá socorro, está dizendo isso. Aliados às forças de caráter compulsivo das leis universais. Às vezes a dor é importante para encontrarmos de novo, voltarmos a nos arrepender e por diante. Se a jovem não pode elevar-se ao plano superior, disse ele, porque está angustiada, não consegue acessar o andar de cima, como ave ferida num tiro de caçador impiedoso, a mãezinha doente, por isso que ela não desencarnou ainda, pedindo a Deus a chance pela filha, permanece doente, permanece em poderosas orações transformadoras, continua pedindo a Deus, a Jesus, força para atender a filha, e certamente ela recebeu a moratória, nós estudamos lá atrás a moratória, com a finalidade de cuidar da filha, para poder desencarnar em paz e ver a filha trilhando um caminho reto, porque a filha tem valores, né? Isso é a intercessão que já vimos lá no caso de André Luiz com a mãe e tantos outros casos, né? Caiu a filha, disse ele, para socorrer-lhe o corpo. A filha caiu na tentação ou nas circunstâncias, o propósito não foi de luxúria, etc. Não, foi para socorrer a mãe, já do dinheiro, do socorro, do remédio, etc, etc. Mas Cândida voou alto como uma ave altaneira para salvar a filha, a alma da filha. A filha se sacrificou pela mãe. E a mãe está fazendo a mesma coisa, sacrificando pela filha. É Deus assistindo o homem pelo homem, né? Jamais estamos desamparados. E tanto Dona Cândida pedir o socorro veio. Em vista disso, disse ele, o amoroso poder de Cipriana, a benfeitora, portadora do amor divino fraternal, né? Agirá esta noite. Virá em socorro a menina, a Julieta, né? Como foi lá com o caso de Camilo e Pedro, né? Calou-se o meu interlocutor, submetendo a lacrimosa menina ao auxílio magnético do nosso plano. Ou seja, ele contou toda a história, contou a situação quando me chegou em casa, estava desesperado, por que o desespero, o que não é culpa deliberada dela, e disse que Cipriano viria. Quando terminou essa história toda, começou a atender a menina, aplicar os fluidos magnetizadores para aliviar a menina, a situação da menina, prepará-la para o socorro de Cipriana. Lembra que eu fiz assim também com os outros dois?
Ele preparou a parte material, a parte exterior, e quem toca o coração, quem? Cipriano, porque é portador do amor divino fraternal. Ele mesmo disse, André Luiz, que não tinha condições não tinha chegado a esse patamar, mas Cipriano, sim, era portadora desses recursos celestiais, né? Muito bem. Então, começou a aplicar o recurso magnético, começou a tirar aquela quantidade de matéria escura que estava no cérebro da menina, e que fortunava tanto ela, fruto da sua mente desequilíbrio, segregando dela própria mente acumulada ao longo do cérebro, aquela energia escura, aquelas coisas terríveis. E que fez o trabalho tranquilo. Todavia, como deixasse, não tirou toda a substância escura do andamento da menina, deixou um tanto, uma quantidade de substância, André Luiz, curioso, perguntou, mas escuta, mas quem tirou tudo? Aí a Caldera disse, meu filho, tem instruções de quem? Disse Cipriano, relativos ao caso. Julieta não deve receber hoje nosso concurso integral. Você não deve ser retirado tudo, porque se retirar tudo, ela voltará para casa noturno de novo. E vai se equilibrar de novo. Não. Em breves horas será conduzida em espírito de desdobramento, junto com Paulino, também de desdobramento em espírito, ao quarto de Cândida, lá no hospital, onde a mãezinha está, da irmã Cipriana, pretende dirigir-se a ele, a Paulino, chamar eles as responsabilidades, valendo as breves horas de desprendimento, de desdobramento espiritual do sono. Os dois serão chamados lá para esse aconselhamento, para que Cipriana possa tocar a alma, o coração, o âmago daquele rapaz, tocando nos sentimentos nobres. Foi assim que fez também com Pedro e Camilo, como uma mãe muito amorosa, enviada dos céus, com as condições para tocar a alma daquele rapaz. É a mesma ideia. Muito bem. Compreendi tudo. André Luiz, como tinha visto já o trabalho com Camilo e com Pedro, ele entendeu tudo. E admirou aquela maravilhosa providência. Em seguida, Calderaro foi assistir o outro sofredor, que André Luiz não quer tocar esse assunto por enquanto, tratará no próximo capítulo, para não perder o foco do trabalho de Julieta. Isso por volta de 2 horas, depois de todo o socorro pronto. Da manhã, plena madrugada, regressou o amigo Calderaro, né, com André Luiz, ao aposento de Cândido, lá no hospital. Fora do mirrado veículo material, ou seja, Dona Cândida estava dormindo, mas estava desdobrada, repousava nos braços de Cipriano. Ela já muito frágil, e Cipriano acolhia em seus braços como uma mãe. Ele afagava a fronte com ternura de mãe. A doente, gozando de extrema lucidez, que denota a grandeza espiritual dela, estava lúcida, tranquila, em espírito. O espírito estava muito bem, o corpo não, né? Fora do corpo fisiológico, respondeu-nos as saudações. Se eles chegaram, ele boa noite para a Cipriana, e ela, Dona Cândida, via não só Cipriana, mas também André Luiz e Calderaro, que denota a elevação espiritual dela. Lembra? Ela estava na mesma faixa vibratória deles, conseguia enxergá-los com muita beleza, né? Isso que ela estava tranquila e feliz. O espírito, o corpo não. Outros amigos conservaram ao lado dela, outros amigos espirituais, porque ela tinha mérito, por isso vinha vários benfeitores cuidando dela, reconfortando-a para o transitivo. Ou seja, ela iria passar por aquilo e desencarnar já. Era a última etapa do processo. Só estava aguardando o socorro à filha para partir. Ela só estava, a moratória dela acabaria ali, porque equacionando o problema da assistência à filha, resolvendo o problema. Seria ela partiria. Como disse lá atrás, a benfeitora, já era para estar desencarnada há muito tempo. Mas a gente estava ainda preso ao corpo em função das circunstâncias da filha. Muito bem. E assim foi feito. Outros, aí eu falei aqui e tal, permutavam impressões. Quem? André Luiz, Dona Cândida, Cipriano, e ela participando, todo o contato, Dona Cândida, né? Impressões, prazerosamente, quando 2 irmãos espirituais amigos do nosso plano penetraram o quarto conduzindo Julieta e um cavalheiro que, de pronto, André Luiz entendeu que era Paulino. Né? É Paulino, disse Calderaro, que vem ouvir-nos, vem especialmente por nossa amiga Cipriana, tocar a alma dele, ao âmago dele, ao coração dele, para ele tomar novos procedimentos. Diante de Cipriana, que ostentava enferma nos braços carinhosos, os dois viram, certamente foram colocados condições magnéticas para poder enxergar aquela situação, ele vai dizer isso, né? E naquela hora, tanto Paulino quanto Julieta viram o cenário todo. A mãe nos braços
de Cipriano, André Luiz e viram também Calderaro. Olha que coisa interessante. Muito bem. Imagine que cena comovedora alguém da nossa situação vê lá a sua memória moribunda nos braços de um ser iluminadíssimo, que era Cipriano, assistindo a cena comovedora demais. Aí imaginei. Muito bem. Olha aqui. Diante de Cipriano, confirmou, tal. Diante de Cipriano, que sustentava enfermo nos braços, carinhosos, ajoelharam-se diante dessa cena, ambos instintivamente, chorando comovidos. Imagina, gente, é uma cena extraordinária. Aí que dizia, ajudados quem? Julieta e Paulino, pela assistência magnética dos mensageiros, dos amigos espirituais que estavam lá, que os traziam até lá, contemplaram-nos, ou seja, eles viram todos. A mãe, Dona Cândida, Cipriano, André Luiz e Calderaro, sob forte admiração. Imagina o impacto, ver uma senhora iluminada segurando a mãezinha que está para desencarnar. Imagina. Revelando, porém, notar que a luz de nossa benemérita instrutora lhes reclamava atenção. Olha, ó, claro, ser todo iluminado, imagine. Qual é a sensação de qualquer um de nós dentro dessas conversas? Sentiu-se humilhados e aflitos. Humilhados diante de tamanho poder, de tanta beleza, né? E aflito estava entendendo que se contagia. Imagina que a menina, escuta, minha mãe morreu, está aqui ainda, que história é essa? Ela não está com aflição e, ao mesmo tempo, estava diante do maravilhados com um poder extraordinário. Reconheceu ali a presença de alguma coisa de poder celestial. Aquela mulher extraordinária estava lá sustentando a mãezinha, Ana Cândida, né? Sentiam-se, sim. Mantinham-se confundidos e em lágrimas quando Cipriana dirigiu-se ao moço de maneira particular. Paulino, falo-te em nome da divina justiça. Imagina, um ser sublime. Olha, estou aqui falando em nome de Deus, meu filho. Eu sou portadora de. Estou aqui falando a você diretamente em nome do Pai. Imagine. Que o Senhor te abençoe. Deus, abençoe o seu coração. Olha aí. Tocar a alma é isso, gente. Tocar a alma. Tocar o coração. Né? Imagine o choque que cada um de nós receberia nessa conversa. A fim de que você ouças com os ouvidos da alma, da razão. Escuta, Paulino. Não supõe Julieta digna de teu braço vigoroso e trabalhador para a jornada terrestre? Escuta, por quê? Porque abusa dessa menina, em outras palavras. Por que não ampara essa menina? Olha aí. Que fase da mocidade, Paulino? O que você está fazendo na oportunidade sondada para você? Uma simples aventura dos sentidos? Não é muito mais a vida do que isso? Não interpreta a experiência humana como uma preparatória para a eternidade? Somos filhos de Deus, estamos todos trilhando o caminho da excelsitude e você está perdendo tempo achando com bobagens? O que você pensa do futuro, meu filho? Das oportunidades que estão sendo dadas? Que juízo faz da vida, dos seus sublimes dons? Você é um rapaz de bem, um filho de Deus, você está perdendo oportunidades? Não partilhes o ingrato labor dos nossos irmãos menos esclarecidos? Não partilhe dos ignorantes, dos infelizes? Não, você é um cara esclarecido? O que é isso? Quem pretende converter a mulher em cobaia infeliz para o jogo dos sentidos? Transformar essa mulher em um objeto? Desamparada? Arrima de família? Pobre? Numa situação econômica periclitante, desastia a mãe? O que você está fazendo, rapaz? Olha aí. Isso dito por qualquer um já toca. Imagina para um ser sublime que está no nome de Deus ali, imagina, né? Dignifica a tua existência de homem, rapaz, honrando o sacerdócio feminino. Aí ela toca no coração mais profundo. Olha só, renasceste na terra. Como? Guardado por seu devotamento crescente aos cuidados de sua mãe. Foi sua mãe a portadora dessa bênção sublime, que honrou, que lhe deu carinho, que lhe deu amor, que lhe deu caráter, que lhe deu formação. Foi sua mãe. É sua mãe. E encontrarás ainda na mulher o vaso dileto de teu sonho de paternidade criadora. Você não deseja ser pai? Será através da mulher. Como é que você quer tratar a mulher como objeto? Desprezar? Abusar? Por que persistir no vaidoso domínio de uma criança pobre? Você é vaidoso porque tem dinheiro, vai se aproveitar da menina pobre que está passando uma situação para explorá-la? Para ostentar? Isso é uma atitude digna? Imagine isso dito de uma criatura assim. Por mero impulso de egoísmo. Que egoísmo? O cara só pensa nele. E ostentar, olha, eu tenho aqui uma bela mulher, nova e tal, que está do meu lado, estou aproveitando, estou abusando dela. Isso é digno? É isso que quer dizer. Não te confrange contemplar a prolongada aflição de Cândida.
Você não fica chocado por ver uma mãe aflita? Ela está aqui nos meus braços, para desencarnar. Mas está aflita porque essa situação. Está vendo que você está abusando da filha dela e doido para reconciliar a situação? Você não fica triste, não fica tocado em seu coração numa situação como essa? Atormentada de atroz pesadelo, vendo como é que fica a filha dela, sendo abusada, sendo utilizada como objeto, ante a incerteza dolorosa por vir da filha? Você pode ser essa criatura que possa ajudar. Desperta, meu filho, desperta, Paulino, para os teus compromissos de natureza superior. Aí ela bate mais fundo. Desperta seus compromissos. Ou seja, ninguém encontra ninguém por acaso. Você não encontrou essa menina, Julieta, por acaso. Há um compromisso superior. Há um compromisso. Você não estaria com ela por acaso. Não existe acaso, nada. Estamos no lugar certo com as pessoas certas. É isso que ela quer dizer. Olha, compromissos existem. Você pode não lembrar, mas que existe, existe. Muito bem. Então, ó, vai mais fundo. Não vieste ao mundo simplesmente para gozar. Não. A vida é para aprender. A vida é uma escola. Matriculando na escola para aprender. Não perca essa oportunidade. Não seja reprovado na escola da vida. Quando nós dizemos, a existência terrestre, meu amigo, é abençoado colégio de iluminação. Ou seja, a escola, a Terra é um grande educandário de almas, renovadora, e você está perdendo tempo para aprender? E os compromissos que você assumiu lá atrás? Que motivos te impedem de um condenável procedimento? Que motivos te impelem a um condenável? Que motiva? O que é que motiva você a condenar um procedimento dessa natureza? És bom, você é uma pessoa boa, tem uma boa formação e útil, inteligente e nobre. Você recebeu essa formação de sua mãe, olha a história da mãe, que é importante. Você recebeu de mãe, foi ela que deu a vida, foi ela que cuidou de você, foi ela que enobreceu. E você que também deseja ter filho, ser pai, é de uma mãe, de uma mulher também. Então, não use e não abuse. Porque te furtas a responsabilidade santificante, porque está fugindo da responsabilidade. Desperte, meu filho, desperte. Isso quer dizer, nesse sentido, Paulino, neste momento, Paulino, depois de todo esse tocar no âmago no coração, que chorava sob insopitável comoção, diante dessas verdades incontestáveis, diante da mulher sublimada, cheia de luz, que tinha nos braços a moribunda, a mãe da menina que ele sabia que estava para desencarnar, e estava ali implorando a assistência da filha. Olha a situação todas, as circunstâncias, né? Não falou. Ele não falou nada, um coração opresso, mas emitiu pensamentos, que foram captados, claro, por todos que estavam ali. Não só por Cipriana, por Calderara, etc. Não hesitaria quanto ao casamento, ele pensando, né? Mas ficava em questionamento. Mas, escuta, eu encontrei Julieta fora do santuário doméstico, encontrei ela lá numa casa noturna. Isso vai ser questionado pelos outros? Escuta, e meus valores? Gente, isso foi na década de 40, esse livro é de 47. Imagine aí, naquele tempo não era fácil também para Paulino, há de convir isso, né? Naquela época, os valores muito fortes, uma mulher que era tirada de uma casa noturna não tinha valor. Então, a gente tem que colocar tudo isso. Por isso foi importante demais a presença e tocar o âmago Cipriana, mostrando que era compromisso, que ele não estava encontrando por acaso, e que ela não estava fazendo aquilo porque queria, era premida pelas circunstâncias, né? Conhecer, aí ele continuava pensando em sendo captado por todos os que presentes, inclusive por Cipriano. Conheceram um ciclo de pessoas menos desprezíveis, menos responsáveis, numa casa noturna, que ia para se divertir, para fazer sexo, para beber, enfim, acontecer. Em clima de sugestões que não convidavam a elevação espirituosa. Ele pensando, se eu caso com essa mulher, vamos falar. Ele pensando, vamos falar, como é que eu vou ficar? Não seria prudente defender-se? Ele pensou em falar isto para Cipriana. Defender mais, e tudo isso. E Cipriana captando tudo, né? Não constitui obrigação organizar o matrimônio, as bases mais sólidas, ou seja, encontrar alguém mais digno, uma família mais tal, etc, etc, etc. Ele pensou em defender isso. Aproximando-se da jovem num clube noturno, tudo se passando os questionamentos na cabeça dele. Encontrar, sei lá. Eu botei aqui o 47 para lembrar que os valores daquela época eram muito complicados. A irmã Cipriana alcançou as ponderações, captou tudo, firme voltou a carga. Perante o teu critério de homem de bem, meu amigo, as aflições de Julieta a tornam credora de maior amparo. Escuta, como é que um homem de bem como você, com valores, com sentimento de justiça, etc., sabendo a situação de Julieta, com 20 anos, a mãe morrendo, sem condições materiais nenhuma, para cuidar dela nos remédios, socorro, para se alimentar, sozinha no mundo,
Você não vê que essa responsabilidade do homem de bem tem o dever de... Primeiro, você não está aqui com ela por acaso, há compromisso. E o dever de homem de bem de tratar de cuidar dos desamparados, dos aflitos. Olha aí. Não é brincadeira, não. Aí ele disse, ó, veja só, estou dizendo, absorver, não li, porventura, preocupação de absorver a vida dedicada. Não sabes vocês que seus pés ali buscaram trabalho e arrimo, proteção e recurso, que ela só estava lá. Não desconhece, porventura, as preocupações da filha dedicada, de cuidar da mãe, foi ali a respeito de recurso para viver? Você sabe disso. Enquanto você foi lá na casa noturna em busca de distração da mente, beber, fazer sexo, se divertir, etc., Julieta não. Vivia ali humilhações para ganhar o remédio necessário para a mãezinha enferma. São duas coisas diferentes. Como é que você pode acusar ela, absorver você de um sentimento egoísta deles, pequeno, e condenar ela, que estava ali buscando o sustento da mãe, premida pelas circunstâncias? Como é que você se absolve e condena ela? Mas que situação complicada. Você sabia da necessidade dela. E mesmo assim, você, um homem digno, ignora essas questões, responsabilidades? Com que direito zombas a responsabilidade de uma jovem que visava a tão sagrados objetivos, que era cuidar da mãe, cuidar de si, etc., etc. Haverá vileza no sol, por seu raio invadir os pântanos? O sol deixa de ser puro e belo e importante que vai ao pântano sujo e imundo? Olha aí. Será que é culpado o lírio que adereça um cadáver? O lírio perfumado e belo porque está adereçando um cadáver? Não deixa de ser lírio por isso, não. Nenhuma coisa está dizendo. A menina, porque estava ali, se ela é boa e pura, e foi lá por sentimentos nobres, não deixa de ser pura e boa por isso, não. É isso que ele quis dizer. Né? Paulino sacode a consciência, adormecida pelas... Paulino, sacode a consciência, meu filho, atormentado pelas facilidades humanas, por essas reprimendas, por acaso venha, disse ele. Ainda não sofreste quanto devias para santificar e amar a vida. Você ia ter muito chão, as suas provações estão postas. Não fuja delas. Não, todas vão passar nossas. Cândida está terminando as delas aqui. Você, Julieta, tem as suas também. Não fuja delas. Né? A dizer, o amor, meu filho, a confiança não constitui obras de improviso. Aí ela bateu no fundo do poço, bateu no âmago, no coração agora de Paulino. Eu quero dizer, ó, o amor e a confiança não constituem obra de improviso. Não, não há improviso, meus amigos. Não há acaso, quer dizer. Olha que maravilha. Só, nascem o amor que ela está falando, o amor o amor e a confiança nascem sob as bênçãos divinas. Divina, tudo, divina. Crescem com a luta e consolidam-se nos séculos. Ou seja, tudo é fruto de um processo. Nada acontece por acaso, nem está aqui você, nem ela por acaso, nem se encontrar por acaso, nem Cândida está aqui. Não. A simpatia que você logra por ela, o carinho, no mais das vezes, é a realização de milênios. Você não encontrou ela agora. Já vem, ó. Você não sabe, mas vem. Essa simpatia não nasce uma hora para outra. O amor não nasce e cresce e consolida do nada, no século. Você se encontrar muitas vezes, em outras palavras. Você não se encontrando por acaso, precisava se encontrar. Faz parte da programação de vocês, da aprovação de vocês. Não fuja isso. Não te aproximaria de Julieta com o tamanho apego que você tem, se ela já não figurasse em seu pretérito espiritual. Já fez parte da sua vida lá atrás. Não há caso, está dizendo. Dedica-te a ela, meu filho. Salva da loucura, tem de ser, de morrer, de desencarnar, de louca, de numa situação como essa. Salva ela. Porque salvando ela, você está salvando você próprio, é seu destino também. Oferece o braço de esposo, honrando a vida, antes que a morte te despreze o vaso físico das mãos insensíveis, e você se sinta culpado, e você vai ter responsabilidade por isso. Se ela perecer por falta de assistência sua, você, em outras palavras, será também responsável. É muito mais nobre, Paulino, dar que receber. É muito mais nobre. Mais belo amar que ser amado. Mais divino sacrificar-se por eventuais gozações que vai aparecer, do que extorquir alheio sacrifício. Você está extorquindo essa menina, abusando dela. É melhor você sacrificar, menos ouvindo alguma crítica, do que continuar sacrificando essa menina, extorquindo uma situação dessa, de penúria, de drama. Ela está em tempo de enlouquecer. E você vai negar o arrimo a ela, a assistência? Não te cause, moça, marca
a crítica do mundo. Não, esqueça isso. A sociedade humana, disse ela, é venerável em seus fundamentos. Ou seja, o propósito de uma grande educandário das almas, ela é maravilhoso, tudo mas é injusta. Injusta quando examina os germes da regeneração espiritual. Não entendem essas circunstâncias. É muito fácil criticar os outros, às vezes não julgue-se, mas julgam. As pessoas são assim, dado estágio, né? A regeneração espiritual da vida superior, a pretexto de preservar-se. Não tem essa história? Não, eu vou lá, eu vou com aquela pessoa, eu preciso me preservar. Que história é essa? Essa é a história que ele estava tendo. Se preservar, porque alguém vai criticar, alguém vai falar, preservar. É fácil virar as costas e ir embora para se preservar, como os 2 filhos de Dona Cândida fizeram, foram embora, esqueceram a mãe, as irmãs, e viraram as costas, assuntos compromissos, que certamente serão dramáticos, por abandonar a mãe e a irmã ao relento. A mãe está morrendo e nenhum dos 2 vem atrás dela. Olha aí. Não cometa os mesmos erros. Venha a nós, Paulino, venha a Deus, Paulino, venha o amor, venha as sublimidades. Olha o chamado, né? O Senhor abençoar-te-á, o gesto digno. Gente, quem está dizendo isso não sou eu. Quem está dizendo isso não é Calderaro, nem André Luiz. É essa mulher cheia de luz o tempo todo, que ele sabe que é um ser celestial que albergava nas mãos da Dona Cândida. Estão vindo de uma criatura celestial. Venha a nós, a Deus. Deus te abençoará o gesto digno. Deus vai te recompensar por isso. Aí disse mais, amanhã Cândida viverá as derradeiras horas da existência. Ela vai se encarnar. Mas ela não pode se encarnar com essa angústia da filha desamparada. Olha aí. Olha a responsabilidade na mão do rapaz. Dá-lhe a paz, a Dona Cândida, dá-lhe a paz. Restituir-lhe o bem-estar dessa mulher sofredora, pelo muito que se mortificou, que sacrificou para conservar a filha em posição respeitável. Fez tudo que estava ao seu alcance. A menina também fez tudo. Cabe agora você, dá o seu contributo, meu filho. Dá o seu contributo. Quer que Dona Cândida desencarne numa angústia dessa? Quer que você não fique desamparada? Olha aí o apelo, né? Não é fácil, não. Santifica-o com responsabilidade, fortifica-o, esse amor. Ó, não permite que o amor se perverta. Sim, olha, não permita-se. Não permita que o amor se perverta, se mude em tua alma. Não se transforma em um sentimento ruim. Não, você só acabar de amar. Santifica esse amor com a responsabilidade, fortifica esse amor com os teus dotes naturais de homem bom, justo, e a providência de Deus, o Pai, estará ao seu lado, por todo e sempre. Imagine, gente, uma mensagem dessa vindo de uma mulher dessa. Calou-se a instrutora, mas o seu coração, do coração dela, eu fico imaginando a cena, viu, Dona Celeste? Vai na cena. Do coração da instrutora iluminada, a instrutora calou-se, mas do seu coração partiam raios de safirina luz azul, safirinas, partindo dela, em cima dele, os raios. Ele era iluminado, e os raios jorrando em cima dele, envolvendo o rapaz integralmente. Recebeu um banho de luz depois desse chamado de Deus. Dava para duvidar que era Deus que estava chamando? Não dá, né? Muito bem. O cavaleiro ergueu os olhos lacrimosos, contemplando aquele banho de luz daquela mulher sublime, reconhecendo, e declarou: receba a vossa palavra como se fora de minha mãe celestial. A mesma ideia com a pessoa que ela era Maria, Mãe Santíssima, diante daquela chuva de luz, daqueles conceitos magníficos, né? Fazei de mim, disse ele, o que vos aprouver. Estou pronto. Ou seja, ele efetivamente foi tocado e capitulou, né? Cipriana depositou Cândida no invólucro físico, botou ela no corpo físico, afetuosa, dirigiu-se ao jovem par. Cipriana, né? Que o Pai nos abençoe a todos. Deu a bênção para os 2. Julieta e Paulinho foram conduzidos do aposento, estava visivelmente, ao corpo físico, né? E nós, André Luiz, Caldeira, etc., continuando ajudando a permanência. Nossos filhos encarnam em Dona Cândida, que só estava esperando esse desenlace, esse compromisso, mas encarnar. E Calderário e André Luiz ficaram ajudando esse processo todo. Às 8 horas da manhã, Cipriana supriu-lhe a maior parte das forças, se desatou os nós de nossa irmã querida, chamado pela enfermeira, diligente, o médico prognosticou a morte próxima. Reclamando da presença de Julieta, da filha, compareceu a jovem depois do meio-dia, seguindo-lhe para o Paulino, visivelmente comovido. Paulino, porque a mensagem ficou em seu espírito, ele conseguiu gravar
boa parte disso, mas seu coração está impregnado com aquela luz inconfundível de Cipriana, né? Muito bem. Como havia procedido nas horas, assim, que belo, diz André Luiz, que belo é verificar a influência indireta do plano superior sobre os companheiros terrestres. André Luiz, que bom verificar essa assistência extraordinária capaz de modificar as pessoas. É Deus agindo pelo homem. Como haveria procedido nas horas de sono carnal, os dois, tanto Julieta como ele, com Paulino, ao observar a venerável senhora, em plena agonia, desencarnando Dona Cândida, ajoelharam-se, ambos lacrimosos, quase na mesma posição de horas antes, na hora do sono, que os espíritos vieram lá. Cândida fixou o rapaz em atitude suplicante e falou-lhe com dificuldade, embora Cipriana não lhe deixasse fugir as energias. Cipriana estava lá com a destra, com a mão em cima da mente dela, da cabeça dela, dando toda a força e orientação para a Dona Cândida, né? Muito bem. A agonizante comentou comovedoramente a angústia que lhe torturava o coração. Ela disse, olha, meu filho, eu estou muito angustiada, e partiram resolver a situação de Julieta. Receba deixar a filha inexperiente no mundo, com 20 anos, a mercê das tentações, apelar a Paulino, ela, a moribunda, tudo aquilo, apelava ao coração dele para o cavalheirismo de Paulino, que a não deixou terminar. Depois que ela fez apelo, o coração de Paulino já estava muito repleto da luz divina recebida sempre a noite anterior. De olhos rasos d'água, ele, Paulino, chorando, colocou o indicador nos lábios da moribunda, de Dona Cândida, confortando. Dona Cândida, não fale mais nisso, não fale mais nisso. Amanheci hoje com um propósito irremovível, ou seja, o trabalho à noite foi extraordinário, o trabalho de Cipriana foi fecundo e profundo. Julieta e eu nos casaremos, a senhora pode descansar, pode morrer em paz, dentro de poucos dias. Amanhã mesmo iniciarei o processo de legalização do nosso compromisso, antes que qualquer circunstância interfira por dificultar o nosso ensejo. Vou apressar o casamento para evitar que as vozes, os comentários venham envenenar nossa relação. A senhora pode ficar tranquilo, pode ficar descansada, que eu me casarei com ela, vou ficar tranquilo. A partir de agora, eu também sou seu filho. Olha que coisa emocionante. Não sou a Julieta que é sua filha, eu também sou seu filho. Vá em paz, sossegue. Agonizante, chorando copiosamente, fez um sinal. Ou seja, tudo que ela queria para poder morrer em paz. Fez um sinal. Julieta aproximou-se ao sinal dela, aproximou-se, enquanto Paulino colocava o rosto dele aos seus cabelos prematuramente canecidos, colocou o rosto colado de Julieta no rosto da mãezinha que estava desencarnando. Foi então que Cândida, amparado por Cipriana, que não tem mais energias, lhes uniu as mãos dos dois, num gesto simbólico, beijando-as enternecidamente. Olha que coisa linda, que gesto belo, morrer em paz, tranquilo. Foi seu derradeiro movimento no corpo exausto. Em breves minutos, as pálpebras físicas cerraram-se para sempre. Enquanto os olhos espirituais se abriram entre nós, ela radiante lá no lado de lá já, né? Para a contemplação dos trilhos refugentes da eternidade. Meu Deus, que capítulo lindo! A força do amor, meus amigos, é extraordinária. E Deus nunca desampara a nenhum dos seus filhos. A prece maternal de Dona Cândida desagou ou fez com que todas as atitudes, todas as assistências viessem em nome do Pai. Meus amigos queridos, o tempo já está se escoando, eu queria saber se ao final ficou alguma dúvida que possamos tirar com vocês, algum esclarecimento. Se não, agradecer a companhia carinhosa de sempre, agradecer demais a companhia de vocês, desejar uma semana de muita luz, de muita paz, e marcar o encontro para quarta-feira que vem, se Deus nos permitir. Fiquem com Deus, boa noite, muita paz.